Pessoal, a ideia desse vídeo aqui é só comentar a parte teórica do efeito fotoelétrico para vocês entenderem um pouco como se dá o experimento que vocês estão fazendo com o Luiz de produzir energia através da luz solar, tá ok? Então tudo iniciou em base de 1900 com Hertz. Hertz conseguiu criar um equipamento que gerava ondas de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas. E num dos experimentos deles, ele percebeu que ao incidir luz sobre uma placa metálica, ele conseguia constatar uma corrente elétrica passando, ou seja, a luz incidindo numa placa metálica conseguia arrancar alguns elétrons. Lembre-se que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, ele viu esse experimento, mas aí com a sua morte precoce, o seu sucessor, tá? Lenard, construiu um experimento parecido com o que vai estar aqui, demonstrando para vocês, onde consistia numa câmara, aqui, essa câmara aqui com um gás rarefeito, só para efeito de minimizar os impactos nos elétrons que porventura fosse sair de uma placa para outra. Aqui, deste lado, o catodo e aqui o anodo. Tá legal? Então, como é que funciona esse experimento? Vou disponibilizar para vocês o link da Universidade do Pé de Colorado. Então, aqui você tem esse experimento aqui. Aqui em cima você pode mexer a intensidade da luz, tá? A luz mais forte, menos forte, que está com 0. Aqui, comprimento de onda, mas que está relacionado diretamente com frequência, né? Você tem maior comprimento de onda, menor frequência. Indo para cá, menor comprimento de onda, mas maior frequência. Tá ok? E aqui você tem os tipos de materiais que você pode colocar aqui nessa placa do catodo. Beleza? Vamos iniciar com sódio. Bom, em que consistia o experimento e o que observou lá o Lenard? Tá ok? Ele observou o seguinte: para incidir certos tipos de luz, certo comprimento de onda, existiu o efeito fotoelétrico. Por exemplo, aqui, quando não tem nenhuma luz incidindo sobre essa placa, óbvio, não tem movimento, nenhum elétron arrancado. No momento que eu incido luz em cima dessa placa, alguns elétrons são arrancados dela, tá? E aí se dava o efeito fotoelétrico. Algumas coisas complicaram a ideia de entendimento para a época de efeito fotoelétrico, mas que depois foram observadas. Qual é a ideia que tem de onda? Né? Até então, a ideia de luz se dava que ela fosse uma onda, né? E para vocês, eu acredito que vocês ainda têm a ideia de onda. Mas para a explicação do efeito fotoelétrico, a gente vai mudar um pouco esse conceito. E aí, já vem a física moderna, vai começar a mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, tá? Se fosse a ideia de ondas, quando eu aumentasse a amplitude da onda, ela está relacionada diretamente com a energia, então forneceria mais energia para essa placa, então arrancaria, consequentemente, bem mais elétrons, tá? E a velocidade desses elétrons seria bem maior e causaria uma corrente elétrica maior, ok? Mas aí quando eu aumento a intensidade, a gente coloca aqui o gráfico da corrente elétrica, não aumenta nada, nem tem corrente elétrica, né? Eu aumento o número de elétrons, mas a velocidade desses elétrons continua sendo baixa. Legal? O que intrigava eles? Se eu aumentei a intensidade, teoricamente aumentando a energia da onda, tá? Não aumentou tanto a velocidade dos elétrons, mas se eu aumentar a frequência, aí sim eu começo a ter elétrons mais rápido e começa a surgir uma corrente elétrica, tá ok? Então esse foi o primeiro paradigma que ocorreu. E o segundo foi que o tempo de reação entre a incidência da luz, de colocar a luz aqui, e a saída do elétron era meio que imediata. Não tinha um tempo de resposta, ou seja, um delay. Então isso intrigava eles, porque até então pensavam que seria o seguinte: bom, um elétron precisa de uma quantidade, sei lá, de 10 joules de energia para sair de lá. Então vou fazer o seguinte: já que ele precisa de 10 joules de energia, eu vou colocar aqui a luz vermelha e ele vai acumulando energia lá e uma hora ele vai sair. Mas isso não acontecia, tá ok? Bom, por que não acontecia? A explicação veio anos mais tarde por Einstein, e aí ele explicou o seguinte:
que a luz, na verdade, não é uma onda, ela é cheia de partículas. Na época ele falou quantas, mas hoje a gente vai conhecer que são fótons de luz, tá? Que carregam uma certa quantidade de energia. Essa energia é quantizada, ou seja, é uma quantidade, quando a gente fala quantização de alguma coisa, significa alguma coisa múltiplo de outra, de números inteiros, tá ok? Então é uma energia quantizada que vai chegar e vai ter uma interação. Outro postulado, o primeiro postulado de Einstein foi esse, o segundo postulado de Einstein foi que um elétron carrega uma certa quantidade de energia e ele vai interagir com um fóton. Primeiro postulado então vamos lá. Primeiro postulado de Einstein foi que a energia carregada pelas até então ondas luminosas era quantizada, tá? Eram quantas de energia. Não era mais contínuo, eram discretas. Segundo o postulado de Einstein, que os elétrons que recebiam essa energia, ou ele recebia toda a energia de um fóton, ou não recebia nada. E um terceiro postulado é que só poderia ter transmissão de um fóton para um elétron, tá? Ou seja, um fóton não poderia transmitir essa energia para 12 elétrons, e nem 12 elétrons poderia transmitir energia para um único fóton. Era 1 para 1. Se um elétron tivesse força para arrancar um elétron da placa, beleza. Se esse fóton não tivesse a energia necessária, então nada de efeito fotoelétrico. Beleza? E isso eles já sabiam experimentalmente, mas até então não conseguiu explicar. E foi uma revolução muito grande na física. Então, se você observar, vai ser o seguinte: qual é a ideia do efeito fotoelétrico da placa? Cada material tem uma frequência de corte, a gente vai chamar, ou seja, uma quantidade de energia necessária para arrancar elétron desse material. Beleza? Então, por exemplo, aqui nós estamos com sódio, estamos vendo que na luz verde ela consegue arrancar elétrons. Mas vamos mudar para outro material? Isso é verdade? Bora ver o zinco. Ó, mudei de material o zinco. O zinco, mesmo dando na luz verde, não consegue arrancar nenhum elétron de lá. Mesmo estando 90% aqui. Tá? A intensidade da luz, isso quer dizer o brilho dela. Botar menos intenso ou mais intenso, tanto faz. Vamos lá para o cobre. Também não consegue arrancar elétron com essa frequência. A platina também não consegue. O cálcio também não. E o magnésio também não. Beleza? Só o sódio consegue arrancar elétrons. Beleza? Mas aí, pessoal, vamos aqui para o cálcio. Se o verde não consegue arrancar, quanto o verde mais para cá, menor o comprimento de onda, maior a frequência. Tá? Então aqui, ó, no violeta já estou arrancando elétrons do cálcio. Se eu aumentar a intensidade aqui da luz, eu só aumento a quantidade de elétrons que sai, mas não aumento a velocidade deles. Então já aparece uma correntezinha aí. Mesmo eu diminuindo aqui, ó, vou diminuir a quantidade de elétrons, é claro, então vai diminuir a corrente elétrica. Se eu aumentar aqui a frequência, aí eu posso diminuir aqui, ó. Cada vez que eu aumento a frequência aqui, ó, eu vou aumentando a corrente. Por quê? Porque se a gente tem a ideia de que agora a energia é quantizada, e essa quantização vai se dar pela ideia de Planck, que Einstein se apropriou, que agora a energia é diretamente proporcional à frequência da onda. Quanto maior a frequência, mais energética é a onda. Passando para a partícula, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Então, esse fóton pode interagir diretamente com os elétrons. Então, eu vou aqui, ó, vou diminuir. Está bem fraquinha, mas continua tendo corrente. É claro que quanto mais intenso a luz, maior a quantidade de elétrons arrancados, maior a corrente. E aí já dá para vocês pensarem em relacionar, né, a ideia de produção de energia fotovoltaica aí com a intensidade da luz. Quanto maior a luz na plaquinha de vocês, provavelmente maior será a corrente que vocês vão conseguir do experimento de vocês.
Tá legal? Mas aí, olha só, qual a ideia, o princípio que eu tenho que passar para vocês? Cada material vai ter uma frequência mínima para poder arrancar dele, tá? Por exemplo, aqui, ó, do sódio, o comprimento de onda mínimo para arrancar dele deve estar em torno de 380 e pouco, mínimo, né? Mas na platina, essa frequência não vai conseguir arrancar, beleza? Se for o sódio, já vai arrancar. Então depende do material de que é feita essa placa para ter o efeito fotoelétrico. Aí vocês perguntam, bom, professor, legal, mas para que a gente quer saber essa coisa de efeito fotoelétrico? Onde que eu tenho aplicação disso? Vamos lá, só para dar um rescaldo em vocês aí. Efeito fotoelétrico, onde é aplicado? Controle remoto. Não é um efeito fotoelétrico, mas é o princípio do efeito fotoelétrico. Agora, como é que eu ligo e apago as luzes da iluminação pública? Efeito fotoelétrico puro. Sensor de presença, efeito fotoelétrico, princípio do efeito fotoelétrico, tá? As portas de shopping, porta de elevador, a mesma coisa, efeito fotoelétrico puro, tá? Então, a aplicação de efeito fotoelétrico é gigantesca, pessoal. Um monte de sensores que tem aí, tudo com essa mesma ideia de aplicação. Sem falar na energia solar, que é uma das aplicações mais incríveis que a gente tem. Né, ok? Então, a ideia que eu quis trazer para você é só o que é o efeito elétrico e como é que pode acontecer. Eu tenho um experimento pronto aqui, eu vou montar para vocês, né? Um sensorzinho fotovoltaico, né? Um relé fotoelétrico, que liga e desliga uma lâmpada aí, eu vou filmar e mostrar para vocês, tá beleza?